Amém, gente. Vamos lá, mais um dia, glória a Deus. É um privilégio estarmos juntos, né? Mais um desafio aqui. E eu confesso que nós temos aqui na igreja uma escala, né, de pregação, e aí a minha já tinha sido em maio, no Dia das Mães. Pensa que difícil. Falei, misericórdia, o que eu vou falar no Dia das Mães? Não pariu uma criança, Senhor, me ajuda. Eu vou falar da tua palavra, né? Aí depois eu fui ver minha escala, né? A escala aí, graças a Deus, só 2026. Aí semana passada eu passei pelo amado reverendo. Para quem não sabe, pastor Júlio para mim é reverendo, eu não consigo mudar isso, amém? Vocês que aceitem aí, tá tudo certo. São quase 20 anos falando isso. Aí ele falou, Paulo, e aí? Não, o Jonatas tem lá, vai pregar. Não, o Jonatas vai pregar, eu passei ao largo assim, fingi que nem ouvi, fui embora. Lá pro final da mesa. E aí na terça-feira nós estivemos juntos, não me lembro agora, eu também fingi que não ouvi, mas enfim. E a gente atende ao chamado do Senhor, amém? Porque é uma maravilha, né, meus irmãos? A gente está junto como igreja, como corpo. Me sinto muito à vontade com os irmãos aqui. E, gente, o que importa é que Cristo cresça. Importa que o poder dele, a presença dele permaneça. Fala, gente. Desculpa. Ah, calma, vou chegar lá. As irmãs estão ansiosas lá atrás. Eu vou explicar. Não deixa eu nem abrir meu coração, glória a Deus. Isso é pra gente aprender, né? Dar a curva e voltar. Mas, então, como eu estava falando, é um privilégio. E eu falei, Senhor, tem aqui uma botija, né? Ou 5 pães e 2 peixinhos. Faz como o Senhor quer, multiplica, né, na minha vida e na vida da igreja, porque é a tua palavra, amém? Mas, bom, estamos mais em um culto, eu não sei quantos visitantes. Tem visitante aqui pela primeira vez? Primeira? Não, primeira vez, né? Meu irmão, seja bem-vindo. Só você, meu irmão. Nisso, dá um abraço aqui no... Nisso, dá um... Glória a Deus. O Nisso vai dar um abraço no meu irmão aqui, ó. Seja bem-vindo. Amém. Amém. Seja bem-vindo nessa casa, meu irmão. E meus irmãos, o pastor Júlio e a pastora Madelão não estão aí nessa noite. Eles têm um evento agora à noite, né? Tem um casamento. Eles não puderam estar com vocês, mas já estão orando, me abençoaram, né? E estamos aqui para falar da palavra de Deus. Amém? Mas eu queria convidar vocês para fechar os olhos, porque não estão nem orando por mim, eu vou ter que orar por mim mesmo. Glória a Deus. Eu falei isso da última vez, nós estamos em constante crescimento. Amém. Bota a mão no teu coração, fecha teus olhos. Jesus vai falar contigo e comigo nessa noite, amém? Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma noite reunidos na tua casa. Deus, cremos na tua presença. Cremos, Senhor, que o Senhor já preparou todas as coisas para nós, Pai. Obrigado porque a tua palavra é o pão que nos alimenta, Deus. Sabemos que tu és o mesmo Deus que restaura, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que traz a paz, tu és a paz, o Senhor é o renovo. Deus, o Senhor é suficiente para as nossas vidas. O Senhor é a nossa provisão. Em Ti nós temos morada, temos descanso, Jesus. Deus, e que nessa noite essa palavra venha de encontro aos nossos corações. E Deus venha fazer e manifestar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu peço a Ti, Deus, que as nossas mentes estejam cativas a Ti nessa noite. Tira toda distração, Pai. Toda preocupação. Deus, eu coloco diante do Teu altar esse momento, Pai. Consagramos esse tempo a Ti. Obrigado, Deus, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, Pai. E a Tua graça e o Teu poder que nos fez chegar até aqui, Deus. É a Tua boa mão que nos trouxe, Pai. E hoje temos o privilégio de Te adorar em espírito e em verdade, Deus. De derramar o nosso coração na Tua presença. Muitas vezes não tendo nada de nós, Pai. Mas o Senhor preenche todas as coisas. E estamos hoje alegres, Pai. Porque o Senhor vai falar conosco mais uma noite. Senhor, toma minha vida em Tuas mãos, Pai. Que saiam as palavras do Teu coração através da minha vida, Pai. Me usa como Teu instrumento, Deus. Instrumento nas Tuas mãos, para a honra e glória de Ti, Pai. Assim eu louvo o Teu nome e Te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Eu acho que eu estou ficando bom em escrever, tá? Já parei com aquele papo de, não sei, preparei, não preparei. Não, estou preparando, estou fazendo o dever de casa, me ajuda. Eu tenho que parar um momento. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso porque Ele fala tantas coisas para nós. Algumas coisas são claras, amém?
Eu não sei você, mas eu já tenho certeza que Deus está falando algo comigo e contigo. Talvez em pontos diferentes, mas eles vão ajustar, eles vão ter um encontro em uma só pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo. Né? Nós estamos nos tornando em imagem e semelhança de Cristo. Ele tem transformado e tocado no nosso caráter. Amém? E nós apresentamos e precisamos apresentar diante dele as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que nós temos. Amém? E aí sim a gente vai crescendo de glória em glória. Mas, gente, eu já vou sendo direto no tema da palavra. Hoje o tema é obediência a Deus. Obediência a Deus. Eu falei, Senhor, misericórdia da minha vida. O Senhor está me chamando para falar disso. Eu sou um camarada que eu costumo fazer tantas vezes o que eu quero. Tanta coisa do meu jeito. E Deus falou, vai lá que eu quero te usar mesmo assim. E eu falo com vocês, meus irmãos, a gente vai aqui falar da palavra, mas a gente se sente tão constrangido. E esse é o evangelho, né? Que descortina você, meu irmão, você é esse camarada, mas você vai se tornar isso. Amém? Então quero deixar bem claro para vocês que a minha vida está em construção. Eu estou com aquele alerta, sabe? Aquela plaquinha em construção. Eu vou falar aqui de obediência porque eu preciso aprender a obedecer ao Senhor. Uma coisa é a gente ouvir a voz dele e dar algumas respostas, parte de respostas. Mas o Senhor na minha e na tua vida, ele quer o todo. É necessário o todo. E a gente vai percorrer aqui em poucas palavras, mas a gente vai ter um entendimento junto do quão é importante nós obedecermos ao Senhor de forma completa, na totalidade. E eu já adianto a vocês, meus irmãos, se depender de mim e de você, a gente está lascado. Mas o Espírito Santo, esse nos capacita. Amém? E é no poder dele que nós vamos caminhar. Glória a Deus. Bom te ver, Alex. Sempre bom pessoas. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. A palavra que a gente vai usar de pano de fundo, vamos dizer assim, fica em Gênesis. Vamos começar em Gênesis 11, 31, 32. Olha, eu de novo falando sobre Abraão. Acho que eu já falei de Abraão aqui umas 3, 4 vezes. Seja no louvor, seja na palavra, mas vamos lá. Gênesis, capítulo 11. Eu vou começar aqui, tá? Do 31, 32. E vou seguir, tá bom? Amém? Posso falar? Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 255 anos ao todo, morreu em Arã. Eu quero colocar esse primeiro ponto aqui. O Senhor, nas nossas vidas, meus irmãos, há uma promessa de Deus, amém? E eu vou falar um pouco da promessa, daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, porque ela vai envolver diretamente relacionado à obediência. E Deus já tinha um plano para mim e para você que passou lá por Abraão. Que eu vou falar aqui, na escola bíblica, né? Qual era a promessa? Abraão, vou te fazer pai de multidões. Mas quem já tinha sonhado e gerado isso a meu e teu respeito foi o Senhor. Foi necessário passar lá por Abraão, passar aquela turma toda, vou resumir, passar a turma toda, chegar a Jesus e Jesus até nós. E aí, Apocalipse, quem quiser, todo domingo, 5h30, estamos aqui aprendendo com a pastora Fátima, amém? Glória a Deus. Mas o que é necessário? Nós entendermos que é uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que nós vivamos aquilo que Ele quer, amém? Há um sonho original de Deus a meu e teu respeito. Há um propósito, muitos falam do chamado, mas nós precisamos e devemos dar continuidade naquilo, nessa terra, aquilo que o Senhor sonhou e gerou dentro de mim e de você. E a gente vai caminhar nessa palavra aqui porque Ele fala assim, ó, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Aqui diz que quando Arã saiu da terra, o Terá saiu da terra, ele parou em Arã. Ele não deu continuidade, parou e se estabeleceu. E meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês, eu tenho sido mexido nisso. Tem lugares que a gente vai caminhando e passando com o Senhor fala assim, se movimenta para lá, a gente vai para o lugar e para ali no meio do caminho.
E a gente para no meio do caminho e se estabelece. Quando se estabelece, é que vem aquela zona de conforto, que não, isso aqui tá legal, tá bom para mim, você fica tantos anos ali que não dá nem mais para mexer. E aí vem o versículo seguinte, já no capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, aí já começa outra conversa: saia da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí vem o que ele fala: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Logo depois, o que diz aí no 4? Cadê o 4? Então Abraão partiu. Então Abraão partiu. Meus irmãos, é muito certo que Deus já aponta coisas da vontade dele nas nossas vidas. E a maior dificuldade que nós temos, depois de ouvir, é ou seja, colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo do Senhor. Só que para a gente ouvir e dar essa continuidade, se mover na obediência, é necessário conhecer o Senhor. É necessário o relacionamento, é necessário a profundidade, o conhecer a Cristo, é saber aquele quem a gente está caminhando, porque a gente só vai se movimentar, obedecer, caminhar junto com quem a gente conhece. Porque se nós não conhecemos, qual é o... Se alguém que você não conhece fala assim, vai por ali, você vai? Nem eu. Bem prático, né? A gente não vai com quem a gente não conhece. Então é necessário, para construir esse relacionamento, intimidade. E a gente já tem falado muito aqui, né, de entendimento. O Senhor abriu os olhos, né, de nós tomarmos uma posição, de nós andarmos num caminho de santidade, que o pastor Zezito falou na semana passada. E o caminho da santidade, ele está diretamente ligado à obediência. Obediência. Muitas vezes a gente está querendo ser uma igreja que dá as respostas, uma igreja que vê o mover, uma igreja que se alegra. Mas será que nós temos sendo uma igreja, nós juntos, tá, meus irmãos? Quando eu falo assim, sou eu e você, para não ser você, será que você? Não, nós. Será que nós temos sido uma igreja que ouve a voz do Senhor e pratica? Eu converso muito com... Eu vou falar agora porque essa pessoa fala de mim, que ele fala que toma um café com um amigo. Agora eu vou falar, eu tomo um café com um amigo nos meus dias pela manhã, e muito que eu escuto dele, ó, eu pratico o que prego. Eu falei, misericórdia, eu preciso praticar mais o que eu tenho pregado. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. Porque se a gente acredita e não vive, tem alguma coisa fora de sintonia, Felipe. Tem alguma coisa dentro de nós que precisa ser ajustado, sabe? E só Ele sabe, o Senhor sabe como trabalhar dentro da gente. E eu tenho entendido nesse texto, que a obediência, meus irmãos, para esse cumprimento da promessa, a obediência, cadê o Alexandre? Por aí. Aqui. Pô, nem para levantar a mão, me ajuda. Ser visto, né? A obediência é uma chave mestra, né? Que fala. A obediência, eu fiz essa anotação hoje, a obediência é uma chave mestra. O que é uma chave mestra? Num código digital, ela tem acesso a todos os códigos, a todas as portas. No caso do Alexandre, a chave mestra é uma ferramenta que ele pode abrir qualquer fechadura. Meus irmãos, Deus está pegando uma chave, que é a obediência, e coloca na minha e na tua mão. Você quer ter acesso a algumas portas? A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, amém? Aqui Ele fecha, ninguém abre. Mas Ele quer compartilhar essa chave.
E a chave é obediência. Tem vezes que a gente esquece essa chave no bolso, em casa, em qualquer lugar, mas tu anda sem a chave, quer bater e quer abrir a porta. E sabe o que acontece? Vai acontecer o que acontece com o Jonatas. Ele quer abrir do jeito dele. Sabe quando é que eu vou abrir essa porta? Nunca. Porque não é do meu jeito. É o jeito do Senhor. E ontem nós estávamos aqui na reunião de homens, e foi o café dos homens, que foi uma bênção. Eu ia perguntar quantos estavam, mas alguns estavam, a maioria não. E aqui foi falado de Naamã, mas olha, foi falado de alguns aqui, tá? E eu me identifico sempre com todos. Quando dá zebra, eu já me identifico. Falei, misericórdia, sou esse cara, sou eu. Mas que maravilha, nós estávamos falando ontem sobre Naamã, né? E para quem não sabe, coisa rápida, né? Naamã era um guerreiro muito reconhecido. E ele, né, além de toda aquela autoridade, a pompa dele, né? E claro, muito reconhecido por conta das vitórias, né, de guerra. Mas ele tinha com ele uma lepra, né? E aquilo ficava debaixo. E aí falaram, olha, tem alguém lá que cura a lepra. Vai buscar lá informação, né? Gente, estou resumindo aqui. Mas Naamã foi. E ele chegou, achou que seria curado do jeito dele. Eliseu teve com ele lá? Não. Ele mandou um servo, ó, vai falar para ele lá, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, aí tá tudo certo. Eu vim aqui, para ele me recebeu. E aí o que os servos de Naamã falaram? Olha, se fosse uma coisa, né? Poxa, é tão fácil, né? Você não vai fazer isso? Gente, quantas vezes o Senhor tem nos pedido coisas fáceis? Eu falo por mim, e a gente não faz porque não é do nosso jeito. E aí eu quero contar um testemunho rápido aqui, porque ontem ficou marcado o compressor. Tem homem rindo aqui, né? O compressor do meu ar-condicionado, só para vocês entenderem o que é nós andarmos conforme o nosso jeito. Há 3 anos atrás eu tive a primeira vez o problema do meu carro, do ar-condicionado. Ele andava, eu gelava, ele pum, desarmava. Misericórdia. Eu cheguei, vamos lá resolver, eu falava com meu irmão vai na oficina do fulano de tal, ele vai te dar o problema e resolve. Tá bom, eu cheguei lá, sabe quando você chega, já olha a oficina, fica, caramba, vou falar o que eu falei ontem, tá? Eu falei, oficina mequetrefe, o cara chegou para me atender, eu falei, olha, fulano, meu problema é esse, tem 3 anos isso, hein? Aí ele, de pronta resposta, Jonas, é o compressor. Aí eu na minha cabeça, não é possível, o compressor tá armando, ele gela, depois para, tá funcionando, não, eu vou verificar. Aí começou a minha jornada, olha a jornada do cara que não sabe escutar. Falei, não, isso deve ser algum componente eletrônico, elétrico, né, ou motor, não, aí eu vou fazer o passo a passo. Comecei, fui buscar lá a parte de limpeza de bico, limpeza de TBI, os homens aí que sabem, né, Tom tá sabendo o que eu tô falando. E não é nada da injeção, não, deve ser então um motor, vou trocar, não, deve ser o arrefecimento, radiador, troquei radiador e isso tá passando, tá? Quando eu podia, porque tinha vezes que estava também todo apertado, ficava no calor e passava o calor e, né? E nada. Caramba, aí passou um ano, passou uma estação, no inverno não me incomodava, mas no verão passava umas situações de aperto, né? Agora eu vou resolver esse problema. Entrou um dinheirinho aqui, eu vou lá, fui lá tentar resolver. Não, agora é um módulo, vou passar o scanner no carro e nada. Consertava, não, tá funcionando. Eu saía da oficina, dava 5, 10 minutos, o ar desarmava. Puf! E aí se passaram 3 anos. Consegui resolver o problema do ar? Não. Fui na última vez numa oficina. Ele, cara, faz o seguinte, vai no fulano de tal. Cheguei num outro fulano. O cara, olha, tu já mexeu nisso, e mais isso? Falei, já, não tem problema nenhum, nada, a gente não consegue encontrar. Ele, cara, pode ser o compressor. Quando ele falou, 3 anos depois, pode ser o compressor, eu lembrei do primeiro camarada. Misericórdia. E eu senti falei assim, eu já entendi.
faz o caminho de volta. Aí fui eu lá no cara de novo. Aí isso foi agora, recentemente, semana passada agora. Cheguei pro fulano, ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele. Eu falei, fulano, olha, eu tô com o meu carro, olha a situação, hein? Eu tô com o meu carro assim, 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 assado. Aí o cara, de pronta resposta, não lembrava de mim. Compressor. Amém. Vamos resolver a questão. Enfim, eu estou contando esse detalhe, gente. Você vê como nós somos teimosos. Como nós achamos, eu, que não sou mecânico, não tenho entendimento nenhum, fui querer dar uma de mecânico e achar o que as pessoas tinham que fazer na minha vida. E sabe o que aconteceu nesse caminho? Perdi dinheiro, minha família passou situações desgastantes. E, meu irmão, quando eu e você fazemos escolhas, a gente passa situações que não precisávamos passar. A gente leva a nossa família para situações que foi minha e a tua escolha. Aí fala, Deus não deu sabedoria, não, já te falei lá no início. O problema é que você não quis ouvir, quis fazer do teu jeito. Amém até aqui? Tá muito claro? Ou para mim tá? Para mim tá bem claro. Espera a palavra profunda, mas para mim já é muito profunda, irmão, porque a gente pode sair daqui e fazer o que a gente quer de novo. Eu não vim aqui dar a melhor palavra, eu vim aqui para que amanhã seja melhor do que hoje. Voltando aqui para a palavra. No versículo 7 diz assim, do 12, tá? Isso logo depois que Abraão partiu, amém? Ele se levantou e foi. No 7 ele fala, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei a essa terra a sua descendência. Ou seja, ele confirmou uma promessa que ele já tinha falado. Ali Abraão construiu eu falando sobre isso de novo, construiu um altar. Construiu um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali ao monte, a leste de Betel, armou sua tenda, fincando Betel a oeste e Ai a leste. Ali construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui falam de dois momentos distintos, mas com a mesma situação. Foram dois altares que foram construídos. Toda vez que a gente fala um altar de adoração construído, é uma entrega, é um sacrifício, é uma renúncia. O primeiro foi quando o Senhor apareceu. O Senhor veio e confirmou algo. E o que aconteceu? Abraão creu. A partir do momento que nós cremos, nós levantamos um altar de adoração. E aquilo que o Senhor pede, a gente entrega. Quando o Senhor vem e fala e Ele pede, nós entregamos. Isso é um altar de adoração. Isso não é uma música bonitinha cantada. Esse é o primeiro altar levantado. E o segundo altar foi o que me chamou a atenção, porque Deus já tinha falado por onde Ele ia. E o segundo altar fala assim, e a leste edificou, construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Gente, essa eu aprendi hoje de manhã. Eu falei tantas vezes de construir um altar de adoração, de entregar, de renúncia, de quando ele entrega Isaac e a gente se move à obediência. Mas esse altar aí me chamou a atenção, porque poucas vezes eu fiz isso. Ele estava descendo para a terra do Egito, e a palavra diz no versículo seguinte que ali tinha fome. E o Abraão sabia para onde estava indo. Ele falou, Senhor, me ajuda. Esse invocar o nome do Senhor é suplicar, é pedir auxílio. Porque seria difícil. E vou te falar, meus irmãos, tem situações que nós vamos caminhar que não serão fáceis. Mas Ele está garantindo, porque a palavra dEle foi liberada. E é necessário que nesse lugar, nessa caminhada de entrega e construir um altar, é necessário que a gente venha invocar o nome do Senhor, ou seja, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me provê. Senhor, me fortalece para eu passar daqui, de oeste para leste, seja o que for, para eu descer para essa terra.
Porque ele estava indo por um lugar que era a adversidade. Gente, tinha fome. Era um lugar, vamos pensar assim, seco de dificuldade, de circunstâncias adversas que eu e você não queremos passar. É fácil quando a gente quer ter o controle de todas as coisas. Na verdade, nós costumamos falar, né? O Senhor tem um controle de tudo. É fácil falar, né? Não, o Senhor está no controle. Amém, irmão? O Senhor está no controle. Tá. Agora, o difícil é dar o controle para Ele. Falar tem sido fácil. Mas entregar de fato o controle dele para Ele é muito difícil. Isso porque, novamente, um café com um amigo, a gente conversou sobre... Eu falei isso aqui numa abertura de culto. Quantos aqui conhecem concertos de orquestra sinfônica? Na frente tem um maestro, né? E o maestro fica com a batuta, né? Marcando o tempo, dizendo quem toca, quem não toca. E eu entendi e falei para esse camarada, falei, rapaz, eu muitas vezes quis assumir o papel do maestro com a batuta na minha vida. Dizendo o que eu preciso fazer, para onde ir, como devo falar, o que deve ser. E falando assim, eu ouço a Deus, eu amo o Senhor, mas na verdade o que eu estava fazendo é pegando o Senhor e colocando dentro da minha caixinha. Só que eu entendi através dessa palavra, quando eu comecei a construir isso, meus irmãos. E é muito claro, quando eu faço isso, eu estou sendo desobediente. Desobediente. Porque quem é aquele que obedece? É aquele que se submete, né? Aquele que entende, principalmente nós vamos obedecer. Pai e mãe, a gente sabe, né? Você não vai? Não, não vou. Por quê? Porque tem uma autoridade sobre mim, eu entendo, vou aceitar. E com o Senhor, muitas vezes, a gente não quer se submeter à sua palavra. Senhor, eu vivo para ti, mas eu faço a minha vontade, né? E aí, dando alguns exemplos aqui sobre exatamente desobediência, que... Gente, a desobediência, ela revela um coração rebelde. Eu sei que é difícil, mas a desobediência revela um coração rebelde. E a palavra diz que o povo lá, quando estava no deserto, um povo de dura cerviz, povo obstinado, né? Um coração duro. E muitas vezes nós somos esse povo, meus irmãos. E o Senhor quer tratar, quer falar aos nossos corações, a gente escuta, mas não ouve, né? Não dá ouvido àquilo que Ele tem falado. Porque a palavra é ouvir e obedecer e praticar a palavra. E aí eu trouxe uns exemplos práticos aqui rápido. A pastora falou semana passada, né, de Jonas, né, indo para Nínive, cumprir um propósito, né, a promessa do Senhor, mas eu já me identifiquei no momento que ele ouviu do Senhor, ó, vai para Nínive, o cara vai lá e me compra passagem para Tarsis. Aí eu pensei, nossa, quantas vezes eu fui comprar a passagem para Tarsis e vi um irmão ou outro junto comigo, misericórdia. Não querendo caminhar na vontade do Senhor. É melhor obedecer ou parar na barriga do peixe? Eu me lembrei de outro camarada no deserto. Pensa num cara que tinha relacionamento face a face. Moisés. Moisés fala a rocha. O que Moisés faz? Moisés fala a rocha. E a palavra é bem clara. Por desobediência, ele só... O Senhor ainda foi misericordioso. Levou, você vai ver, mas seus pés não vão entrar lá não. E a pergunta para mim, quando eu li essa parte de Moisés, é: você quer ser participante ou você só quer ver? Porque Deus quer que a gente seja participante daquilo que Ele está fazendo, amém? Amém, meus irmãos? Ele quer que nós sejamos participantes daquilo que Ele tem feito nessa terra. Gente, é algo vivo e poderoso. O reino precisa expandir. Está sendo expandido pela vontade dEle.
Mas Ele está contando com quem se disponibiliza, com quem coloca o coração na mesa. Senhor, o que eu tenho? Está aqui, ó. Pá, tem isso aí? Então vem, me obedece. Ou, voltando lá em Naamã, eu posso até ir em direção à minha promessa. Eu vou torcer o nariz, mas quando eu mergulhar nos 7 vezes no Rio de Jordão, eu serei curado. O processo com Deus é no tempo dele, amém? Não é no meu e no seu tempo. O Senhor nos faz crescer, o Senhor abre os nossos olhos. E nesse lugar das entregas, das renúncias, em obediência e temor ao Senhor, vem algumas coisas que talvez não são tão agradáveis, né? Não são, na verdade, não são. Né? Uma coisa é certa, a promessa do Senhor vai se cumprir. Ele tem expandido a sua igreja. Alguém tem visto isso aqui nessa casa de oração? Eu estou falando, mas eu estou vendo vocês. Eu acho que vocês estão refletindo, né? Eu não quero ficar falando muito em cima, não, né? Acho que a igreja está refletindo como eu estou refletindo, amém? Glória a Deus. Que é tão ruim, né? Você ficar falando, não. Dá tempo de pensar. Mas a promessa e o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida. Meu irmão, eu creio. Ponto final. Eu creio. Com vocês também. Vocês precisam crer pela minha vida. Misericórdia. Está falando isso hoje. E aí eu quero dar um exemplo básico, mas é bobo. E eu entendi outra coisa importante para nós hoje. Eu não queria falar não, porque vai ser de mim, né? Mas não se atenham ao meu bigode, tá? Misericórdia. Eu não queria trazer, mas o Senhor, agora eu estou entendendo, né? Mas vamos lá. A Paola não gosta, a Ana Luísa menos ainda. Mas olha, o Senhor falou tanto comigo com esse meu bigode michuruca. Ai. Mas meu bigode tem a ver com chamada, hein? Você vai entender. Espero que você não fique rindo depois, que você chore. Gente, sabe o que aconteceu? Vou sendo claro. Eu nunca deixei o bigode crescer, porque quando crescia, vinha um Zezinho, futebol de salão, 5 para cada lado, tá pintando isso aí, tá parecendo isso, aquilo, e sempre falavam no meu bigode, uma coisa que a Paula não gosta, beleza, ok, ela não. Mas sabe o que eu entendi? Que eu nunca tinha deixado o meu bigode crescer, porque as pessoas falavam, meu irmão. Peraí. E o pior, depois que eu comecei a ver que os que falavam, quando eu deixei 1 semana e pouco e tal, eu falei, meu bigode tá mais grosso do que o cara que tá falando de mim, cara. Eu falei, ué, é sério? Eu comecei, eu falei, pô, o bigode tá crescendo, porque eu não sabia, eu não tinha o hábito de deixar crescer. Não tenho, sempre tive essa cara de garotinho. Amém, aleluia. 40 só ano que vem. Misericórdia. Paola tá torcendo. Mas eu entendi que eu não deixava o bigode crescer por causa dos outros. E quando o outro veio falar para mim, que está aqui nesse recinto, esse amado irmão, esse bigode, eu falei, eu tenho mais que tu. Descobri que eu tenho mais que ele. Meu irmão, deixa eu falar, estou dando esse exemplo, mas deixa eu falar aqui. Eu e você carregamos algo dentro que é grande. São as promessas e os propósitos do Senhor na minha e na tua vida. E quantas vezes eu e você fomos aqueles que sabotamos o propósito e o chamado passando a gilete. Porque eu vou te falar, ninguém veio aqui tirar todas as vezes tirar o meu bigode, não. Fui eu que ia lá e passava. Eu sei que não vai florescer uma barba. Amém também, né? Eu entendo.
Mas quantas vezes nós deixamos de crescer, de aprofundar, sabe, do reino expandir dentro de você com os dons, com os talentos, com a promessa, com a tua casa, com a tua família, com o teu trabalho. Não sei, meu irmão, mas você tem algo importante para Deus e isso precisa crescer. Não seja um sabotador pegar a tua gilete, tirar isso, misericórdia, meu irmão. Bota para fora no Senhor, amém? Estou falando de coisas do Senhor. Não se preocupar com as opiniões. Eu cheguei para Paola esses dias. E Paola, esquece. O que foi? Acabou, já é. Vou voar, hein? Entendi. O Senhor me ama, eu só tenho que dar. É a Ele. O Senhor, eu tenho que te apresentar. Então não quero saber ninguém falando de mim, não, Tô pro alvo ela menos. Tá bom. A Paola puxa assim, os menos, tá bem, irmã? Vou voar. Meus irmãos. O tempo passa rápido, poxa. 5 minutos. Vocês cantaram muito também, pô. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Não negocie o que Deus colocou na tua vida. Obedeça ao Senhor. A obediência que eu estou querendo tratar hoje, porque, gente, é um cenário muito grande falar de obediência. Eu quero falar da obediência que leva à confiança e entrega. E é uma resposta ao Senhor, amém? Não negocie o teu chamado. Eu cheguei para falar com a Paola do meu bigode, ela vai tirar? Eu falei, não, hoje não. Eu tenho algo para falar sobre isso. E ela me lembrou de Jacó e Esaú. Sabe a história de Jacó e Esaú? Né? O que Esaú fez? Desprezou a bênção da primogenitura. Negociou, cara. Meu irmão, não negocia não. E a palavra lá em Hebreus vai falar que ele com lágrimas buscou, mas a diferença é que dentro dele não houve o arrependimento, né? Meus irmãos, a palavra precisa se cumprir na minha e na tua vida. Salmo 111. A palavra diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Eu ia seguir aqui, mas não vou. Gente, nós precisamos, além de obedecer, amar o Senhor, amém? Amar o Senhor, mas temer o Senhor. Andar conforme os seus princípios, a sua palavra, a vontade dele, não a minha, não a sua. Gente, é uma palavra, assim, para mim, tão simples. Mas olha, como é difícil andar na... Sabe, falar assim, toma aqui, toma minha vida, né? Toma minha família, minha casa, toma aqui, mas me dá aqui um pouco. Gente, a gente fala isso várias e várias vezes, e a gente cai nos mesmos erros todas as vezes. É muita misericórdia do Senhor e graça. A palavra vai falar também em Hebreus. Aí eu vou pedir ajuda aos universitários. Que Jesus aprendeu a obediência por meio de seus sofrimentos. Nós vamos passar situações. E isso que vem trazer para apertar o meu e o teu íntimo, né? Nós vamos crescer, nós vamos avançar, desenvolver, desabrochar no chamado. Mas é necessário que passe por esse caminho para nós aprendermos a obediência, porque só tem um caminho para a santidade do Senhor. A santidade é a separação, né? Uma pessoa separando para algo. Como é que eu vou separar para ser santo? Sim, ouvindo, temendo, me amando e obedecendo. Como é que eu vou ser santo se eu não obedeço? O Senhor, Ele olha para nós santos, né? Nós temos lutado contra o pecado, mas através do sangue de Cristo nós fomos justificados, amém? Através do Espírito Santo dentro de nós, que ele eu vou subir, vou depositar, vou derramar sobre vocês o meu Espírito. É nesse lugar que aí sim nós conseguimos dar continuidade, o legado da promessa de Deus nas nossas vidas. Que a promessa, meus irmãos, que eu estou querendo falar aqui, é conhecer a Cristo.
nessa caminhada de conhecer a Cristo, as ferramentas que Ele colocou, o propósito, a igreja, o chamado, tudo aquilo que Ele deu vai frutificar, vai florescer, mas o que importa é conhecer a Jesus. O que a gente vem falar é apontar para esse lugar, o quanto do caráter de Cristo está sendo forjado na minha e na tua vida. Se Jesus, eu quero ser igual a Jesus, mas Ele ouviu e obedeceu, eu só ouvi e não obedeço. Gente, eu entendo plenamente como carne a dificuldade que é dar alguns passos, mas Ele pede uma posição. Sabe qual é a posição diante dele? Crer. Crer. Creia. Estou falando para mim, tá? Nós precisamos crer. Nós vivemos de alguns testemunhos, de algumas experiências. Deus está arrastando a gente para mais. A gente está querendo coisas grandiosas. Ele está falando, cara, eu estou querendo trabalhar esse pedacinho aqui no teu coração. Ainda falta esse ajuste. Vai ficar mais 3 anos querendo consertar o compressor do ar que tu não sabe consertar, cara? Eu, né? Terminando, né? E quando eu estava escrevendo sobre o chamado e o propósito, o Senhor me deu muito claro, tá, meus irmãos? Eu quero que vocês hoje fiquem à vontade. Nós daqui a pouco vamos ter a ceia, mas eu entendi o princípio e vou obedecer, amém? O Senhor colocou algo no meu coração para a nossa casa de oração. E o Senhor me falou assim, que hoje tem um grupo de pessoas que já foi chamado pelo Senhor, que já sabem e reconhecem os seus dons e talentos, mas ainda precisam dizer, eis-me aqui. Esse é um grupo de pessoas. Um grupo ou uma pessoa, eu não sei. Mas eu sei que tem, porque Ele falou. E tem um grupo, o qual eu me incluo também, de pessoas que já sabem, já constroem algo para o Senhor, se movem, mas ainda se preocupa com a opinião de terceiros. E ainda são sabotadores de seus propósitos. E aproveitando, se tiver alguém aqui que ainda não conhece o Senhor, mas que gostaria de conhecer o Senhor, conhecer esse Jesus que nos deu a vida, uma promessa de vida eterna, e que há um chamado e um propósito. Se há uma pessoa que ainda não conhece Jesus, hoje é o dia também. Então eu falei de 3 grupos. Os que precisam dizer, eis-me aqui. Os que não precisam se preocupar com as opiniões alheias e que se sabotam. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, meu irmão, vou te falar, eu já estou aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que a igreja se levantasse. E se alguém se identificou com 1 ou 2, ou se tiver alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, que venha aqui na frente, dê o seu passo. Às vezes é uma renúncia, às vezes é só um momento para falar, Senhor, eu quero lhe obedecer. Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Jesus, eu não quero mais perder tempo. Jesus, eu quero viver coisas novas em Ti. O Senhor quer fazer coisas novas na minha e na tua vida, meus irmãos, mas é necessário um passo de obediência. Não tenha vergonha, meu irmão. Senhor, faz a tua vontade, Pai. Algo grande e precioso na minha e na tua vida.
A palavra diz que de dentro de nós fluiriam rios de águas vivas. E o Senhor quer cooperar conosco. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito vivo e santo de Deus, estamos nós aqui diante do teu altar, Pai. Para reconhecer, Deus, que nós somos falhos e temos as nossas limitações, Pai. Para dizer e reconhecer que só o Senhor pode, Senhor, levantar-nos. Só o Senhor pode cumprir a tua palavra, Pai. Espírito de Deus, está aqui cada coração presente diante de Ti, Jesus. O Senhor sabe, o Senhor tem um tempo e um modo de preparo, mas eu peço a Ti, renove, Pai. Renova uma porção, Senhor, no dia de hoje. O Senhor é Deus que restaura, que traz o renovo, Deus, que faz tudo novo. O Senhor é que traz as palavras, o Senhor liberta, o Senhor abre a boca, Pai, do Teu povo. Jesus, eu creio que tudo, Senhor, que o Senhor falou a respeito de cada um de nós vai se cumprir, Pai. E nessa noite estamos aqui diante do altar, Pai, construindo o altar de adoração, de entregas e renúncias, mas para invocar o nome do Senhor. Senhor, ajuda-me na minha limitação. Ajuda-nos, ó Pai, na nossa incredulidade muitas vezes, na nossa fragilidade. Ajuda-nos, ó Pai, no nosso emocional abatido. Revela-nos, ó Pai, a Tua vontade. Jesus, queremos cooperar com o reino, porque a Tua visão é de expansão, Pai. Expande esse reino dentro de nós e que possamos, através do Teu Espírito, entender e obedecer a Tua palavra. Que as cadeias e os grilhões sejam arrebentados nessa noite pelo poder que há no nome de Jesus. Todo o peso, toda a culpa caia por terra no nome de Jesus. Aleluia. Toda intimidação caia por terra pelo poder da palavra de Jesus. Nada vai impedir o Teu agir, Jesus. Nada pode te impedir, Pai. O Senhor tudo pode. Pai, vem com a Tua boa mão, com a Tua poderosa mão e resgata, levanta as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a completar, Senhor, mais uma caminhada. E que para a honra e glória do Teu nome nós possamos entender e corresponder, Deus, o Teu Espírito. Abra os nossos olhos, que caiam as escamas, Pai. Nós somos livres em Ti. Somos livres em Ti. E Deus, nesse ambiente qual eu creio da Tua presença, Pai, sela a Tua vontade. Traz de volta o que foi perdido. Reacende a chama, Pai. Reaviva a mim e os meus irmãos, para que nós possamos dar passos largos, Pai. Fortalece a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa corrida em direção ao centro da Tua vontade, Jesus. Aviva a Tua obra em nós, Espírito de Deus. Nós Te agradecemos e cremos no milagre. Cremos no milagre, Pai, que já foi liberado para cada um de nós, que é viver as Tuas promessas na plenitude, Jesus. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Jesus, obrigado porque Tu és suficiente, Pai. Que não venhamos a desejar outras coisas, mas somente a Ti, somente a Tua presença, Pai.
Nos ensina, Pai, a olhar para Ti, manter os olhos fitos no Senhor, Pai. E é nesse lugar que nós vamos continuar em Ti. Das respostas que nós precisamos e vivermos conforme o Teu querer, a Tua vontade e o Teu bom propósito, Pai. A obediência é um ato de fé. A obediência revela um coração que ama o Senhor. Que possamos gerar no Senhor esse ato de fé. Amém? Glória ao Senhor. Glória a Deus, que fez todas as coisas. Amém? Que essa palavra venha frutificar para a honra e glória do nome dEle. Que eu e você venhamos a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que Ele colocou dentro de nós, que precisa multiplicar e que vai multiplicar para a honra e glória do nome dEle. Amém? Podeis assentar. Dia de ceia é dia de milagre. E nós sabemos que essa palavra foi vinda do trono, trabalhando no nosso coração. E refletindo, né? Que a gente para refletir. Em João capítulo 6, versículo 32, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Versículo 58 diz: esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. E o Senhor, Ele deu a sua vida. Ele deu o seu corpo. O pão representa o corpo, a carne. Mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E como nós sabemos que nós precisamos obedecer. E Marcos, no capítulo 14, no versículo 22, diz: enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-lhes, partiu e lhe deu, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. Eu gostaria de chamar os elementos. O corpo de Cristo é que dá vida. Quando você come o pão na ceia do Senhor, é representado por um elemento. Mas ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que a alimentou. É aquele que alimenta a nossa alma. Ela tem fome, ela tem sede. E não é o pão que foi derramado lá no maná, no deserto, como eles comeram, que vai alimentar a sua alma, que vai trazer fonte de vida. É o pão que é derramado, que foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. E é uma promessa. O Senhor deixou uma promessa para nós. Desde o dia em que foi servido essa ceia, Ele disse que Ele não cearia até que Ele voltaria para cear conosco.
como essa palavra nessa noite mexeu com o meu coração. Eu acredito que mexeu com o seu também. Que nós precisamos ser obedientes, como ele foi obediente à morte de cruz. Ele foi levado ao madeiro como uma ovelha muda. E nós às vezes queremos justificar os nossos erros, tudo aquilo que temos passado. Mas precisamos ser obedientes como ele foi obediente até a morte de cruz. E ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. E nessa noite, ele convida a mim e a você, como foi o louvor nessa noite. O carpinteiro, ele está batendo a porta. Ele está chamando. E até quando nós vamos resistir esse chamado? Chamado para quê? Ao arrependimento, à obediência. E nessa noite, o Senhor, ele convida eu e você